Meu amigo vascaíno, mais um vídeo rápido, sucinto, em forma de resenha, para a gente falar sobre o noticiário esportivo do Vasco da Gama. Hoje tem um jogo que vai mexer com os nervos aí da torcida do Vasco, com a torcida do Fluminense. O clima estava até bom no Vasco da Gama, mas diante aí dessa situação de mercado, acabou se criando aí uma situação estranha nos bastidores aí dos Gigantes da Colina. E claro, além desse jogão de bola aí que pode dar a liderança do campeonato para o Vasco da Gama, a gente vai falar sobre a situação do Marcelo Santana, tá? Confirmadíssimo que a gente vai falar aqui. E, claro, também vai falar sobre a situação aí de alguns jogadores que foram colocados ontem aí no Vasco da Gama, sobretudo essa situação do Rony, tá? E também a situação do Soteldo, tá? Então, eu peço a você, para você colocar muita atenção no que a gente for falar aqui. Se inscreva no nosso canal, pessoal. A gente tem recebido aqui, em média, cerca de 50 novos vascaínos por dia. Muitos de vocês que ainda assistem o nosso canal não são inscritos aqui, então, por favor, se inscreva. Venha fazer parte aí da nossa família, tá? Não se esqueça, vocês assistem todo dia, mas não se inscreve. Então é o seguinte, vamos lá. Vamos começar falando aqui sobre esse jogo entre Vasco da Gama e Fluminense. A pressão, claro, toda em cima do Fluminense. Porque o Fluminense fez 7 jogos no Campeonato Carioca, só venceu um jogo. Se o Bangu vencer, caso o Fluminense perca, o Fluminense vai ficar a 2 pontos da zona do rebaixamento do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Uma performance muito ruim aí do Fluminense. O Vasco, por sua vez, também vem de um empate. O Fluminense empatou com Boa Vista, o Vasco empatou com Volta Redonda, num jogo aí que a gente teve muitas falhas dos nossos zagueiros, do Lucas Oliveira e também do João Vitor, e a gente espera que hoje haja a redenção desses atletas aí com a camisa do Vasco da Gama. O Carille, por sua vez, finalizou toda a preparação ontem, testou o time ali de 2 formas, tá? Ele sacou em determinado momento do treinamento o Alex Teixeira, para testar o Hugo Moura como titular. Perfeito? Então não está descartada a possibilidade do Vasco hoje ir a campo com 4 volantes. E aí o pessoal vai falar assim, pô, isso é medo do Fluminense? Cara, o Carille não tem ponta. Não adianta o Carille, Alex Teixeira, Maxime, Jean David. Esses jogadores não surtiram efeito com a camisa do Vasco. Acaba que o Vasco acaba jogando com um jogador a menos e o prejudicado é o Vegete, né? Que não tem tanta munição assim. Então, provável time do Vasco da Gama, certo? A gente passa aqui para vocês. O Léo Jardim, PH, João Vitor, o Lucas Oliveira, Piton, o Tietê, Jair, Paulinho. Aqui a gente abre um parênteses, porque ou o Alex Teixeira ou o Hugo Moura, perfeito, Felipe Coutinho e Vegete, essa é a equipe do Vasco, que foi recebida com muita festa ontem lá em Brasília, perfeito? Bom, desejo sorte aí para o Vasco da Gama, é um jogo que o Vasco tem que ganhar. O clima estava legal, mas aí aconteceu essa situação do Bruno essa semana, muita cobrança em cima do Marcelo Santana. E por falar no Marcelo Santana, eu estou garantindo aqui, tá? Marcelo Santana não sai do Vasco nesse momento. Apesar da pressão muito grande, Marcelo Santana está mantido, está com muita moral aí com o Pedrinho. Os dois viajaram aí juntos para Brasília,
tá? Para o jogo de hoje. Até muitas pessoas questionaram porque não tinha necessidade dos dois irem para Brasília, porque tem muita coisa aqui no Rio de Janeiro para ser resolvida. Podia ter ido um, outro ficar por conta aí do processo de contratação aí do Vasco da Gama, principalmente o Pedrinho, que tem a situação aí do potencial construtivo. Tinha uma reunião marcada aí para hoje, né? Enfim, muitas coisas aí rolando nos bastidores do Vasco, mas o Marcelo Santana mantido aí como dirigente do Vasco da Gama. Então, chance zero do Marcelo Santana sair nesse primeiro semestre. Pode me cobrar aí, tá? Apesar da pressão aí de algumas pessoas de dentro do Vasco da Gama. Bom, sobre a situação de reforço, tá? Deixa eu passar aqui para vocês. Hoje eu fui a fundo nessas informações aí com relação a alguns jogadores que foram colocados aqui no Vasco. Vamos lá. Primeira situação, o Romarinho. Chance zero de vestir a camisa do Vasco, tá? O Romarinho tá acertando com o Alçade. Então, assim, chance zero. O jogador está descartado, nunca houve proposta do Vasco por esse jogador. A situação do Girotti, tá? Houve uma consulta do Vasco da Gama pelo atacante do Talleres, mas não tem proposta nenhuma, tá? A situação de colocar o Capasso nessa negociação é uma coisa que nunca existiu, tá? Nunca existiu essa situação. O Talleres tem interesse sim no Capasso, mas independe dessa situação do Girotti. E é uma coisa porque a gente tem que ser inteligente. Girotti é o artilheiro do campeonato argentino, da última edição. É claro que o Andrés Fassi, presidente do Talleres, não vai trocar um atacante dele que é hiper titular pelo Capasso. Isso é óbvio. Pois bem, situação aqui de Rony, tá? Para a gente poder passar para vocês. Hoje a gente recebeu um informativo aí com relação a essa situação do Rony, que o Santos desistiu da contratação do Rony. O Santos simplesmente cansou, tá? Porque o Santos está fechando com o Rafinha. O Rafinha, filho do Mazinho, tá? Para ponta, jogar na ponta lá, para jogar no meio, o Santos desistiu do Rony. Esse ponto. Laureano, e o Vasco? Fui atrás dessa informação hoje com relação à situação do Rony, tá? Pelo incrível que pareça, o interesse maior nessa situação do Rony foi do Palmeiras, de colocar o atleta Ryan na negociação. O Pedrinho fez uma consulta. E ao fazer a consulta aí pelo Rony, o Vasco não chegou nem a fazer proposta para o Palmeiras. Eu tomei conhecimento disso. Por que o Vasco não chegou nem a fazer proposta para o Palmeiras? O Vasco estava dando prioridade na situação aí do Brian, depois do Bruma. O Vasco não fez nenhuma oferta oficializada ao Palmeiras. Isto porque também a Leila pediu ali cerca de 50 milhões, depois ela simplesmente baixou a bola, mas aí o Rony quis pedir 1,5 milhão para jogar aqui no Vasco. Tá? E o Vasco não tem condições, nenhum clube no Brasil tem, de pagar um jogador de 30 anos no Rony. Então, o Rony, apesar de simplesmente ter sido descartado lá no Santos, pouquíssimo provável que ele acerte com o Vasco devido ao salário que ele está pedindo de 1,5 milhão. Pois bem, Laureano, não tem notícia boa? Tem. Situação do Sforza, tá? O Santos realmente quer levar o jogador. E o Vasco quer colocar o Soteldo nessa negociação aí. O Santos está fazendo uma reformulação no elenco,
o Soteldo se tornou um jogador descartável desde o ano passado, que foi emprestado para o Grêmio. Então, só que eu não sei se vale a pena, sinceramente. O Soteldo tem alguns problemas de lesão, é indisciplinado. Se vale a pena o Vasco dar o esforço e colocar mais grana nessa negociação. Agora, é uma negociação que pode sim sair essa situação, tá? E aqui no meu canal, Filho Feio também tem pai, porque a gente vai falar da situação do Lloyd Augusto. O Vasco tinha dado um stand-by nessa negociação por priorizar outras aí. A informação que eu tomei nota agora na parte da manhã é que o Vasco voltou a negociar aí com o Lloyd Augusto. Falta essa semana aí, porque o Flávio Dias falou que até sexta chega um jogador, segundo ele aí, certo? Ele está muito adiantado com o Vasco. Falta esse jogador ser o Lloyd, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas há conversações aí com relação à situação do Soteldo, perfeito? Agradeço aí pela atenção de cada um de vocês. Vasco neles, a verdade prevalecerá. E tamo junto. Valeu.